Olá a todos os ouvintes, finalizando aqui a nossa série de entrevista, falando desse tema do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Estamos recebendo hoje o representante do Conselho Tutelar, o conselheiro Pablo Peixoto de Jesus Santos. Agradeço desde já a sua presença, é um prazer receber um membro do Conselho e esse trabalho tão importante que vocês fazem na nossa cidade, no nosso município. E no mês de setembro, desse Setembro Amarelo, a gente tem visto, todos os psicólogos que passaram aqui também da assistência social retrataram, falaram desse crescente aumento de número de casos com suicídio e tentativa do suicídio entre crianças e adolescentes. E, Pablo, eu já começo a nossa primeira pergunta. Qual o papel do Conselho frente a esses casos? Ô Joyce, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria primeiro de agradecer aqui a oportunidade de a gente estar falando de um assunto tão importante, Agradecer a Secretaria de Assistência, a todo mundo aí que está dando esse suporte no município, principalmente atenção para as crianças e adolescentes. Joyce, o papel do Conselho, nós temos trabalhado da seguinte forma, nós temos atendido essas crianças e adolescentes, da seguinte forma, nós atendemos as demandas, chegam através de denúncia, ou seja, pelo hospital, ou seja, os próprios pais, eles têm procurado ajuda aqui no Conselho, a nossa equipe técnica, E aí a gente vai acompanhando, a gente faz o acompanhamento, a gente encaminha para psicólogo, psiquiatra, e aí a partir desse encaminhamento que a gente faz, nós começamos a acompanhar esse núcleo familiar para entender o que tem acontecido com essa criança ou com esse adolescente, o porquê, por que ele chegou nessa situação que ele se encontra. E aí, a partir desse acompanhamento, nós vamos tentando identificar o problema para poder sanar esse problema e ajudar a situação dessa criança e desse adolescente. E, principalmente, ajudar os pais a entender a situação que o adolescente está passando. Vocês têm dados, têm números da quantidade de atendimentos que vocês realizam no Conselho? Joyce, o que acontece? Desde quando eu entrei no Conselho Tutelar, assim, eram poucos, A gente atendia um caso uma vez no mês, 2 casos. Agora, sim, a média é de 1 caso por semana dentro de denúncias, dentro do caso do que o hospital às vezes passa para a gente, às vezes os pais, a própria família procura o Conselho Tutelar. E aí é importante a gente destacar que dentro de 30 dias a gente atender 2 casos, e aí dentro de 30 dias a gente atender 1 caso por semana, isso é muito. Porque tem casos que às vezes nem chegam ao Conselho Tutelar. Mas esses que chegam ao Conselho Tutelar através de denúncia, ou através quando a família procura, ou quando a escola, às vezes, também encaminha, destacar é importante o papel da escola, que às vezes encaminha para a gente, cresceu muito, muito mesmo. E aí a nossa preocupação, o que tem acontecido, o porquê que tem aumentado. A gente tem trabalhado em cima disso para a gente tentar identificar e procurar ajudar o nosso município para fazer com que isso diminua, a questão do suicídio em relação à criança e adolescente. E engraçado que não é somente a preocupação de vocês, conselheiros. Eu, como mãe, eu fico bem assustada, bem preocupada também. Acredito que todos os pais que estão nos ouvindo também têm essa preocupação de tantos casos aumentando, tantas crianças e adolescentes chegando a esse ponto, porque, como os outros psicólogos já passaram, já falaram, o suicídio, ou a tentativa do suicídio, ela é aquela questão assim, quando você não vê mais jeito para a sua vida, E quando você se pega uma criança, uma adolescente tentando fazer isso, é de assustar, porque ainda está começando a sua vida, tem muita coisa ainda pela frente. E a questão, eu fico me perguntando, e acredito que muitos pais também que estão nos ouvindo também se questione como nós, enquanto família, podemos ajudar, podemos criar essa parceria com o Conselho para ficar atento a alguns detalhes, algumas situações, como nós podemos ajudar. Joyce, é importante a gente destacar, a gente procurar entender o porquê que o adolescente, essa criança, ela chegou nesse ponto. Às vezes com 10, 12, 16, é muito pouco. Entendeu? Assim, se você colocar comparar com um adulto,
ele não tem uma pressão assim, de um trabalho, do dia a dia, essa questão de você... Assim, estou falando assim, bem por baixo, assim, um exemplo de aquela pressão de você ter que pagar uma conta e você não ter um dinheiro, ou de você fazer a compra do mês e não ter nada para sustentar a tua família. O que esse adolescente, o que essa criança ele tem no dia a dia? Ele tem que estudar, ele tem que brincar. E aí o porquê, o que isso tem acontecido? Às vezes a dificuldade do pai entender o que tem por trás. Às vezes é uma pressão na escola, ele não está conseguindo estudar. Às vezes é um conflito familiar, às vezes o adolescente, principalmente os adolescentes hoje em dia querem namorar ou querem vestir um determinado tipo de roupa, às vezes a questão religiosa, isso é importante a gente destacar, que às vezes o adolescente faz uma escolha contrária àquilo que a família acredita, né, que seria o certo, e aí entra tudo nesse conflito. E assim, o Conselho Tutelar ele está de portas abertas para ajudar as famílias a entender o que tem acontecido com a criança e com o adolescente. A gente senta, a gente conversa, a nossa equipe técnica está à disposição para a gente orientar, dar as orientações, a gente precisar encaminhar. A gente também vai estar encaminhando para a rede de proteção do município, que conta com CRAS, CREAS, né, com CAPES, CAIME. Então, assim, a gente está assim, se colocando à disposição, porque, muitas das vezes, as famílias elas não têm alcançado o que está acontecendo com a criança, ou não percebem, né? E, quando percebe, a situação já está muito avançada, aí, assim, procuram um conselho tutelar. Só que, assim, o quanto antes eles perceberem isso, ficarem atentos à mudança de comportamento, ficarem atentos à mudança de notas, ficarem atentos, às vezes, à criança que não quer mais sair para brincar, ficarem atentos ao adolescente que saía antes, não sai mais, que falava muito, não fala mais, que, às vezes, sentava no meio da família e compartilhava as coisas, passa a não compartilhar, fica um pouco retraído. É importante perceber essa mudança de comportamento para poder estar ajudando, que, às vezes, uma coisa mínima... passa um mês, 2, 3, e aí, quando vê a criança, o adolescente já está se cortando, o adolescente já está tomando cartela de remédio, toma escondido, né? É importante destacar que, às vezes, um adolescente que, às vezes, quer cantar, quer fazer uma música, quer criar um tipo de brincadeira, quer criar um ambiente, às vezes ele não consegue, seja por questões financeiras, seja por questões familiares. Isso acaba gerando com que a criança ela pense assim, se eu não consigo mais aquilo que eu quero, se eu não consigo sair dessa situação, eu quero perder a vida, né? Eu não tenho um motivo para viver. E é justamente o contrário, a criança ela tem uma vida inteira pela frente, o adolescente ele tem uma vida inteira pela frente. O Conselho Tutelar está à disposição, tá? Se encontra de portas abertas para toda a população. É 24 horas por dia. Aproveitando que você tocou nesse assunto da sua equipe técnica, que vocês estão de portas abertas para atender, você poderia dizer para nós quantos conselheiros, né, o Conselho Tutelar hoje conta em nosso município, onde vocês estão localizados, telefones de contato, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entrar em contato, possam procurar vocês para maiores informações, pedir ajuda, né? É importante a gente ressaltar isso. O Conselho está disponível para ajudar a população, qual for as suas necessidades. Ô Joyce, nosso conselho ele mudou, né? Era localizado aqui no centro, né? Na Rua dos Leites, e agora nós estamos localizados lá na Rua Doutor Ferreira da Luz, no número 706. Assim, um ponto de referência em frente à gráfica de Cúpero. Tá? E assim, para atender a população, nós estamos ali de 8 às 17 horas, né, o atendimento normal, e temos números de telefone, que é o WhatsApp, que também funciona de 8 às 17 horas, que é o número 997-72-1720, e tem um outro número de plantão também, que é o 998-89-3161. E aí é importante a gente destacar que nós temos 5 conselheiros tutelares, né? E temos a equipe técnica com assistente social e com a psicóloga, prontamente para atender a população. E, Pablo, você tem mais alguma colocação, algo a falar e acrescentar? Não, Joyce, a gente quer agradecer essa oportunidade de a gente estar falando do assunto tão relevante, né? E colocar e frisar que nós estamos à disposição da população de Pádua para atender, seja qual for o horário. Às vezes pode ser à noite, que o adolescente, uma criança tem uma crise de ansiedade, e aí precisar de uma orientação, né? É só ligar, porque o WhatsApp só vai funcionar até 17 horas, é só ligar que a gente está à disposição. Mas em breve também a gente vai estar fazendo uma divulgação do novo local,
os números de telefone, tudo certinho, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E a gente finaliza aqui a nossa série de entrevistas do Setembro Amarelo, recebendo aí todas as psicólogas da assistência social e finalizando hoje com um representante do Conselho, o conselheiro Pablo Peixoto. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todos. Perfect.